Paz do Senhor, igreja. Vamos pregar o Evangelho mais uma vez, com a graça do Senhor que nos foi concedida. Estou aqui na Feira do Jardim, ou melhor, no Recanto Bosque, né? Cidade de Goiânia, Goiás. Uma praça aqui também com bastante movimento, um campo de futebol, né? Um circulado aqui bem onde tem um pit dog, tem uma esquina aqui, né? Bastante movimento, ó, lojas, academias, né? Movimento de pedestres, indo pra lá e pra cá. Agora tá fraco, porque agora ainda nem é 7 horas da noite, mas começando às 7h30, isso aqui fica cheio de gente, bastante gente ali ouvindo a palavra, né? Que o Senhor faça aquilo que apraz a Ele. Glória a Deus. Com a teia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele me quis salvar. Pode a noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a teia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Ó Jesus, minha luz que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós da luz. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a teia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Ó Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graças a Deus. Estou, Senhor, Glórias a Deus. Uma boa noite. Que a paz de Cristo esteja contigo. Saudações de paz em nome do Senhor Jesus a todos quanto ouvem. Felizes, porém, são aqueles que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro o qual vem nessa noite anunciar, pois é a palavra de Deus, a qual é lâmpada para os nossos pés e também é luz para os nossos caminhos. E felizes são os que praticam essas palavras. Eu venho em nome de Jesus, em nome de nenhuma instituição, de nenhuma religião, em nome de Jesus, sim, porque em nenhum outro nome é dado nos céus ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão em nome de Jesus Cristo. Por isso, eu não venho anunciar outro nome, nenhuma instituição ou religião, mas Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim. O mesmo que disse, rapaz, que disse assim, que seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém e assim percorrendo todos os cantos da terra. E este evangelho está percorrendo todos os cantos da terra.
Esta palavra está sendo anunciada como um alerta, como um anúncio para o dia do Senhor, e em seguida virá o fim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois o que diz o Espírito de Deus. Eu quero ler no livro de Romanos uma palavra que está no capítulo 1, como uma referência da mensagem de Deus, pois eu quero anunciar uma porção desta palavra que é tão profunda, desta palavra que é como um mar, um oceano vasto e grande, pois é nesta água que Jesus sacia a nossa sede. Está escrito assim na palavra de Deus em Romanos 1, capítulo 1, pois o versículo de número 18: porque do céu manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus sobre injustiça. Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, pois, a verdade de Deus em mentira, e a justiça de Deus em injustiça. Nós temos uma mensagem contra a depravação dos gentios e e em relação à ira de Deus contra o pecado. É justamente isso. A ira de Deus não é contra o ser humano. A ira de Deus é contra o pecado, ou seja, contra aquilo que as pessoas vêm praticando de mal. A ira de Deus não é contra a pessoa, mas sim contra as atitudes, os pecados em que as mesmas pessoas têm escolhido. Em Romanos 1, como diz o versículo 18, porque do céu manifesta a ira de Deus contra aquele que detém, pois, a verdade em mentira, a justiça em injustiça, pois assim está escrito. Então a ira de Deus, ela cairá sobre todos aqueles que detêm a verdade em mentira. Cairá a ira de Deus sobre todos aqueles que detêm a injustiça, a justiça em injustiça. A ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que detêm os caminhos de Deus em caminhos de perdição. A justiça e a injustiça não andam juntas. Assim como a mesa de Cristo não tem parte com a mesa dos demônios, e assim como a luz não tem parte com as trevas, a justiça não tem parte com a injustiça e a mentira não tem parte com a verdade. Ou seja, a mentira não tem parte com Jesus. Os mentirosos não têm parte com Jesus. Os injustos não têm parte com Cristo. Nem os incrédulos e nem os profanos. Por isso que a Bíblia diz que é do céu que vem, pois, a ira de Deus contra os que detêm a verdade, a mentira, a justiça e injustiça. Estou falando de uma palavra que não muda, não mudou, não mudará, porque eu estou falando de um Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, é o mesmo eternamente. Ou seja, o discurso não mudará, porque a ira de Deus, segundo a Bíblia, ela vem contra os que estão escolhendo os caminhos de impiedade, os caminhos profanos e imorais, os caminhos de sensualidade e depravação, os caminhos de bebedice e ganância. Esses estão guardando, pois, a ira de Deus para si mesmo, como diz a Bíblia. Se só tem dois caminhos, e um conduz à vida eterna, e outro conduz à condenação eterna, qual desses dois caminhos estão seguindo? Os que estão praticando os desejos do seu próprio coração, os desejos maliciosos, profanos, mentirosos, egoístas, de bebedices, avarezas, sensualidades. Para onde que estão indo essas almas? Podemos dizer que todo mundo vai
descansar e que Deus vai colocar num bom lugar? Não. A Bíblia diz que existe a salvação para os que buscam e permanece de fato em Jesus até o fim, mas há condenação para os quais são desobedientes a Deus, os quais são desobedientes a Jesus, os quais também não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando de um Evangelho que é tão atual quanto o jornal que pode sair ainda amanhã. Estou falando de uma palavra que é tão atualizada quanto as pessoas que vivem nesse século presente, usando a própria internet para se atualizar. Estou falando de um Deus que não muda segundo os padrões humanos, que não se molda segundo os desejos do coração do ser humano. Estou falando de um Deus que Ele é santo e não profano, moral e não imoral. O que seria um Deus imoral? Um Deus que dá a mão para o diabo. Um Deus que vai dar a mão a Satanás não é o Deus da Bíblia. Você já imaginou Jesus dando a mão a Satanás? As pessoas, elas acreditam que tem como você estar com Jesus e você está fazendo a vontade do diabo. As pessoas acreditam que tem como você estar na mesa de Cristo e na mesa dos demônios. As pessoas acreditam que é possível alguém estar nas trevas ou na luz. E como que isso é possível? Sendo que Deus separou as trevas da luz, sendo que Deus, Ele reprova as obras da injustiça, sendo que Deus reprova toda a treva e toda a impiedade. Como que alguém pode declarar ter Jesus vivendo em trevas? De fato, essas pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Por isso a Bíblia está falando que do céu manifesta-se, pois, a ira de Deus contra os que detêm a verdade em mentira, contra os que detêm a justiça de Deus em injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Ou seja, o que nós podemos conhecer de Deus se manifesta nele, não se manifesta em outra coisa. O que podemos conhecer de Deus está aqui na sua palavra, e a palavra de Deus manifesta o verdadeiro conhecimento de Deus, e esse conhecimento ele é o suficiente. Esse conhecimento que nós encontramos dentro da Bíblia é o suficiente para nós sabermos quais são os caminhos em que Deus aprova e também quais são os caminhos em que Deus reprova. Essa palavra continua dizendo que então as suas coisas invisíveis, pois desde a criação do mundo, desde a criação dos séculos, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem pelas coisas que foram criadas claramente, para que eles fiquem inexcusáveis diante de Deus, inexcusáveis diante do Senhor. Nós ficamos, ou seja, não tem como recusar e negar a divindade de Deus, não tem como rejeitar, pois, a divindade do Altíssimo, não tem como rejeitar de forma nenhuma a existência do Senhor dos Exércitos. Também, como a Bíblia diz, não tem como nós rejeitarmos, pois, a sua palavra. Jesus vai dizer assim: eu, porém, não o julgo, mas, porém, quem rejeita as minhas palavras, já tem quem o julga. Esta mesma palavra, a qual vocês ouviram, ela vai julgar na última hora. Ou seja, já tem quem julga, a palavra julga. Esta mesma palavra, essa que está aqui, a palavra de Deus, é quem julga o que é certo e o que é errado, é quem julga quais caminhos de salvação e também quais caminhos de condenação. Essa mesma palavra é quem julga quem herdará o reino de Deus e quem não herdará o reino de Deus. Essa palavra vai julgar as nossas ações e vai dizer que certamente, se o homem não arrepender-se, Deus já tem afiado a tua espada e pois o teu arco está aparelhado. Por isso, Jesus anuncia a todos em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou que sim,
Ele vai julgar o mundo, sim. Deixou certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos com uma plena certeza, sendo Ele a certeza que vai haver um juízo, que vai haver um dia em que toda criatura terá que comparecer diante do Senhor dos Exércitos para o julgamento. Por isso se apronta, por isso se prepara, porque o dia do Senhor vem se aproximando. O dia de estar diante do Senhor, de comparecer ante o tribunal de Cristo, ele está próximo. O dia em que todos nós teremos que dar conta de nossas ações para recebermos ou o céu ou o inferno, está próximo, aonde toda criatura será diante de Deus, terá que comparecer diante de Deus e será julgado diante de Deus segundo as suas escolhas, segundo as suas ações, segundo os seus caminhos. Mas é claro que não é sem lei. A lei de Deus, pois, é a tua palavra, e a palavra de Deus é a lei a qual este mundo tem rejeitado. A palavra de Deus, pois, é a lei em que o mundo imoral e profano tem distorcido, tem ignorado. Mas a tua ignorância te levará ao inferno, por rejeitar as coisas que neste livro estão escritas, por não aceitar essas palavras como uma forma correta de caminhar diante de Deus. E o que é rejeitar essas palavras? É porventura virar as costas, ou é simplesmente não praticar essas palavras? Certamente a maioria tem ouvido essas palavras desde a sua meninice, mas quantos estão praticando verdadeiramente essas palavras hoje? Uma minoria está levando a sério os preceitos de Deus, e é por isso que é uma minoria que se salvará. Quantas das pessoas que verdadeiramente estão praticando as palavras nesse dia de hoje, que estão vivendo os seus caminhos, não segundo o coração, mas segundo a boa palavra de Deus? Porque a lei de Deus ela é boa, mas ela se torna algo mal para o homem malfeitor, corrupto, que vive segundo os deleites e desejos de seu próprio coração, em caminhos de impiedade, de injustiça e avareza, malícia, depravação. E assim o mundo está vivendo e tesourando para si, pois a ira do Deus Todo-Poderoso, cujo qual criou os céus. Ele criou os céus e também criou a terra. Criou leis e criou estatutos. Deixou ao homem duas escolhas e dois caminhos. Quais desses dois caminhos, pois, tem escolhido no dia de hoje? O caminho que conduz à salvação é estreito. Então não tem como viver de qualquer forma. Se é estreito é porque não é fácil seguir. E se não é fácil seguir é porque tem regras. É porque existe limites em que Deus ordena. Mas as pessoas, infelizmente, têm rejeitado os limites em que Deus tem colocado e têm ultrapassado os limites que Deus tem dado. Aquilo que Deus, pois, tem ordenado as pessoas a não praticarem, as pessoas estão praticando. E a Bíblia continua dizendo em Romanos capítulo 1 de Romanos, está dizendo sobre a ira de Deus contra o pecado. E realmente a ira de Deus contra o pecado ela é grande. A ira de Deus contra o pecado ela nunca se apagou. A ira de Deus contra o pecado ela sempre existiu, mesmo quando Jesus foi crucificado na cruz. Porque Deus olhou para o seu filho sendo crucificado, levando as culpas de diversas nações, de diversos povos. E por que Deus se alegraria vendo o mundo da forma que está, mesmo sabendo que o Cristo, o Filho unigênito, primogênito de Deus, foi crucificado, e as pessoas ainda continuam vivendo a cada dia ainda de mal a pior, como se o sacrifício de Jesus não tivesse servido de nada. Muitas pessoas hoje vivem como se o sacrifício de Jesus não tivesse servido de nada, vivendo em caminhos totalmente maus diante de Deus, vivendo em caminhos totalmente depravados e imorais diante do Altíssimo. Só que Deus não vai tomar o culpado como inocente, como diz a palavra de Deus. Por isso, geração, moradores da terra, arrependam-se. Essas são as últimas cartas
de alerta do Senhor para os dias atuais, pois estes são os últimos alertas de Deus para esta geração, porque o tempo está se aproximando, o tempo está curto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixando todos os ímpios os seus maus caminhos e se tornando para Deus que é benigno e assim é longânimo. A longanimidade de Deus faz com que a cada manhã renova a sua misericórdia, ou seja, nós não fomos consumidos mesmo vivendo longos dias pecando, porque Deus está dando chance. A cada dia, a cada manhã, Deus vai dando uma nova chance. A chance de Deus está sendo rejeitada. As pessoas estão virando as costas para os caminhos de Deus. Estão vivendo segundo os caminhos de seu coração. Estão se entregando a bebedice, estão se entregando a adultérios, malícias e avareza. Homem com homem, mulher com mulher, vivendo um sodomismo, vivendo uma profanação. Homens se embriagando, traindo e adulterando, vivendo como profanos, vivendo como homens abomináveis diante do Senhor. Mas o Senhor anuncia que se arrependa porque o tempo vai acabar. O fôlego de vida, ele é como se fosse um vapor que vai e se passa. Acabou, a oportunidade ela encerra. E aí o que você vai dizer para Deus? A Deus eu não sabia, Deus eu não ouvi, não tive oportunidade. Isso não pega diante de Deus, isso não serve diante de Deus. As desculpas do homem diante do Senhor, elas não servem de nada, porque a única justificativa, a única justificação após a qual nós temos é através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é o único que pode nos justificar de nossos pecados. Nossas desculpas não servem de nada diante de Deus. Ninguém tem desculpas diante de Deus. O Evangelho está sendo pregado. A palavra não parou de ser pregada depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas até hoje este Evangelho continua anunciando às pessoas que se arrependam. Até hoje esta palavra continua chamando as pessoas e convidando para que venham ter o tempo de aceitação diante de Deus, para que venham assim se converter verdadeiramente de fato, e venham arrepender de seus caminhos maus, de escolhas más e perversas, de sentimentos maus e perversos que levam a praticar coisas más diante do Senhor. E há um mal debaixo desse século, sobre este século, e debaixo desse céu, não é a esquerda, não é a direita, não. O problema não é a política, o problema também não é a religião. O problema é o pecado em que as pessoas têm escolhido. O problema está nas escolhas que os homens têm feito. As escolhas do homem têm levado ele à condenação. A palavra de Deus, porém, anuncia que se arrependa, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Estou lendo aqui em Romanos, uma palavra como referência, no capítulo 1, porque a palavra de Deus é a única referência para que nós possamos saber o que é certo, o que é errado, qual o caminho verdadeiro que conduz à salvação e quais são os caminhos que conduzem à perdição. Pois por muito tempo ouvimos falar que o teu coração é teu guia. Uma grande mentira de Satanás. É uma mentira mal contada. Porque, segundo a Bíblia, o coração é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Então, certamente, a única coisa que esqueceram de te dizer é que teu coração é teu guia para o inferno. O teu coração nunca te guia para Deus. O teu coração nunca vai te guiar à verdade, mas sempre vai te guiar à mentira. O teu coração nunca vai te guiar no que é correto diante do Senhor, mas naquilo que é aprazível a si mesmo, aos desejos de sua carne, aos desejos perversos da carne, que são imorais e maliciosos, que são depravados e são cobiçosos. Os desejos da carne levam o homem à condenação. Isso que não te falaram, que só Jesus é o único caminho a qual conduz ao Pai. Ou seja, não são todos os caminhos que levam a Deus. Essa foi uma palavra repetida por muitos séculos. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira de Satanás, porque o único caminho que conduz a Deus é Jesus.
Lá no livro de João 14, versículo 6, Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade, pois, e também a vida. E ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Ou seja, não tem vários caminhos que conduzem a Deus, porque o único caminho verdadeiro é Jesus. Não é Aparecida, não é Maria, não é José, não é Tomé, não é o Espiritismo, não é o Islamismo, não é farisaísmo. Não tem nenhum ismo que conduz ao Pai. Não tem nenhuma religião que conduz a Deus. O Espírito Santo conduz o homem em toda verdade, em toda justiça. A palavra de Deus nos conduz a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos conduz ao caminho que conduz à vida eterna, salvação. Nós não precisamos de guias cegos. Jesus não colocou homens para guiar homens. Jesus, ele falou assim: deixa os condutores cegos, porque se um cego for guiado por outro cego, cairão ambos no mesmo buraco. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Como disse Jesus no livro de João, o Evangelho de João fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinará em toda a verdade, ele nos ensinará em todo o caminho, ele nos fará lembrar de todas as coisas as quais nós temos ouvido. É o Espírito Santo de Deus. Não é homem, não são os líderes, não são presbíteros ou padres ou pastores. E essa geração está dependente de homens para ser guiados para Deus, e se esqueceram que o único guia verdadeiro é Jesus. O único guia verdadeiro é Jesus. Quebra os guias que se penduram no pescoço, pois eles não podem te guiar para Deus. Eles não podem te guiar debaixo da proteção do Altíssimo, pois o único guia verdadeiro chama-se Jesus. Nenhum guia da macumba pode te guiar até o Pai, e nem pode te proteger do laço da morte, pois o único que é o autor da vida é Jesus, e que pegou as chaves da vida e da morte. Por isso não tem outro nome dado no céu pelo qual podemos ser salvos, senão, pois através do sangue de Jesus. O nome de Jesus, é nesse nome que há poder. Por isso que esse Evangelho está sendo anunciado em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de Universal. Não é Assembleia. Eu não sou Universal. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu não sou um mercenário. O Evangelho foi dado a mim de graça, e ele é anunciado de graça. Jesus nos enviou a pregar o Evangelho em seu nome, e é em nome dele que está sendo anunciado essas palavras. Por isso Jesus fala assim: eu vim, pois, em nome de meu Pai, a mim vocês não me receberam, mas porém se outros vierem em seu próprio nome, a esses vocês bem recebem. Nós estamos diante de uma geração em que o Evangelho está sendo pregado, mas porém as pessoas não dão tanto valor a este Evangelho quanto valorizam os seus políticos, seus presidentes. Nós tivemos diante de uma situação onde o presidente qual foi colocado no passado foi endeusado pelas pessoas, foi visto como um Messias, um Salvador. E Jesus não levantou nem esquerda nem direita. O poder vem do alto para aqueles que estão revestidos das armaduras de Cristo. O poder não vem da esquerda, a Bíblia fala que não vem da direita. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas as pessoas estão brigando por poderes políticos, estão brigando para ver quem no final vai estar no poder. Se Jesus, eu te digo uma coisa: se Jesus não estiver no poder, este mundo está em trevas. Se Jesus não estiver no poder, este mundo está condenado. Se não é Jesus que está no poder, não adianta direita, não adianta esquerda, não adianta tirar presidente e colocar, porque a Bíblia fala que feliz é a nação cuja qual Deus é o Senhor. Só que a nação que nós vivemos, Deus não é o Senhor. Essa nação que nós vivemos, entregaram na mão dos Exu, entregaram na mão da Aparecida, colocaram como padroeira um pedaço de barro tirado do fundo de um rio, e que colaram as partes, e então chamaram de padroeiro, chamaram de santo. Só que a Bíblia fala que feliz é a nação cuja qual Deus é o Senhor. E Deus não está sendo o Senhor nessa nação. As pessoas dobram o joelho para Baal, dobram o joelho para os demônios.
levantaram um templo a Satanás lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, e lá adoram Satanás como se fosse um Deus. E aí, como que nós podemos esperar um Deus amoroso? Como que nós podemos dizer que Deus não se ira? Porquanto os homens, conhecendo a Deus, não glorificaram Ele como sendo Deus, mas procuraram honrar antes a criatura, e não o Senhor dos Exércitos, que é bendito eternamente. Você acha que Deus Ele está olhando para essa nação de que forma? Quando você olha lá em Apocalipse, está escrito que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Você já parou para se perguntar o porquê que a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo? A chama de fogo nos olhos de Jesus Cristo representa a ira do Cordeiro, a ira do Cristo que foi morto pelos pecados de uma nação que tem rejeitado Ele. A ira do Cordeiro lá em Apocalipse, que representa, é a ira de Jesus contra uma nação que negou a Ele para servir aos ídolos, para servir às entidades, para servir os Exu, os espíritos caídos, chamado orixás, para seguir os espíritos caídos, chamado padroeiros, chamado intercessores santos de barro. Não podem fazer nada por você. E é por isso que eu não dobro meu joelho para essa estátua. Mas se algum dia alguém provar dentro desta Bíblia que Maria subiu ao céu, certamente eu vou me dobrar diante daquela estátua. Eu vou beijar a testa daquela estátua da padroeira do Brasil. Se algum dia alguém provar dentro da Bíblia que ela foi subida ao céu e que ela está sentada num trono junto de Jesus e junto de Deus Pai. Só que isso é improvável. A Bíblia não fala que foi ascendida ao céu Maria. A Bíblia não diz que ela subiu ao céu. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, pois ele vai dizer: ora, pois ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, senão o Filho de Deus. O mundo está debaixo da ira de Deus, porque está adorando os ídolos. O mundo está debaixo da ira de Deus, pois só querem saber de sodomismo, fornicação e imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, bebedice, futebol, idolatria sobre idolatria. O mundo vem praticando, vem trocando o Deus da Bíblia pelos deuses, os deuses pagãos, vem trocando a adoração ao Senhor e vem honrando mais a criatura, mais os ídolos. Os ídolos do futebol não merecem a sua honra, os ídolos da música não merecem a sua honra, o seu louvor não pode ser dado a uma imagem de escultura. Mas a Bíblia fala assim no Salmo 115: vivo eu que não dou o meu louvor às imagens de escultura e nem a minha honra aos ídolos. Deus não divide a sua glória com as imagens de escultura. Deus não vai dar o seu louvor às imagens de escultura e nem vai dar a sua honra à rainha do céu. Deus não vai dividir a sua glória com os ídolos de barro, nem José, nem João, nem Pedro e nem Tomé. Mas o Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia, diz que todo joelho diante dele se dobrará e toda língua o confessará, para a glória de Deus Pai, que Ele é o Senhor. Embora as pessoas venham confessando outros nomes, vem dizendo que acerca de uma senhora aparecida que nunca apareceu, mas até hoje está desaparecida. Vem dizendo acerca da rainha do céu, em que no livro de Jeremias fala que era uma entidade, era um demônio, era um espírito enganador, lá em Jeremias 44. E o povo ainda hoje adora essa rainha do céu, adora ainda aquilo que não é Deus. Só que a Bíblia fala: adora a Deus, adora o Senhor, somente a Ele, não a criatura, não a nós, mas ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. A ira do Senhor manifesta-se contra os que estão praticando a idolatria. A ira de Deus se manifesta contra os que estão praticando homossexualidade. Eu estou lendo uma palavra que fala sobre isso. Livro de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, está escrito isso. Será que essa palavra hoje não serve para mais nada? Essa palavra, se ela não serve para aqueles que não querem, certamente naquele dia ela vai julgar até aqueles que não querem saber dela. Essa palavra vai julgar tanto aqueles que receberam ela por verdade, como aqueles que também rejeitaram ela por verdade. É por isso que Jesus falou: eu não julgo, mas se alguém rejeita as minhas palavras, esta mesma palavra, no último dia, o julgará. No último dia, quem vai julgar esta palavra?
É esta palavra quem julga que se dobrar diante de uma estátua é idolatria. É esta palavra quem julga que caminhar homem com homem, os dois como se fosse mulher, o homem deitar-se com um homem como se fosse mulher, é abominação. Esta palavra quem julga que as suas obras são más, quando de fato não praticam de acordo à sua palavra. A palavra de Deus, ela é, pois, a luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus não é outra coisa, é a palavra, porque Jesus foi crucificado pela palavra. Jesus foi crucificado segundo esta palavra, para salvar o homem. Mas porém aquele que rejeita as suas palavras, já tem quem julga. É permitido filmar eu aqui não, tá? Bom, não sei o que você está divulgando aí, falando de mim. Não é permitido não, viu? Vamos dar um abraço aqui pelo menos. Glória a Deus. Vamos dar um abraço pelo menos. Glória a Deus. E assim está escrita essa palavra. Romanos, capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças em seus discursos, mas se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. É sim. A Bíblia então diz assim que, mesmo conhecendo Deus, não glorificaram como Deus. Nós estamos diante de uma geração em que tem ouvido a palavra do Senhor, mas em que não tem glorificado o Senhor da forma que a Bíblia diz que nós devemos glorificar. Estamos vivendo uma geração que tem ouvido a palavra de Deus, mas em que infelizmente persistem em caminhar no erro, persistem em caminhar na idolatria, persistem em trocar o Senhor pela senhora. Estamos diante de uma geração que persiste em trocar a verdade pela mentira e que tem trocado a luz da vida qual é Jesus por velas, pelos caminhos de trevas, bebedices, imoralidades, profanações. E é por isso que Jesus anuncia a todos que se arrependam, porque certamente Ele virá para julgar este mundo. Assim está escrito em Romanos: conhecendo a Deus, o glorificaram como Deus. E qual é o conhecimento de Deus, senão a própria palavra? Pois o conhecimento de Deus é a palavra. Se esta palavra não for praticada, não adianta ter uma religião. Se esta palavra não for praticada, não adianta crer em Deus. Se essa palavra de fato não é praticada, não adianta terço, não adianta crucifixo, não adianta guia, não adianta pagar promessa. Tudo isso se torna em vão. Se esta palavra não é praticada, tua religião se torna em vão. Se essa palavra não for praticada, a tua fé se torna falsa, ela se torna vazia, igual o joio. Se a palavra de Deus não estiver em teu coração, não adianta estar em cima do painel de um carro, não adianta abrir ela na sua casa e deixar lá no salmo. Se essa palavra não é praticada, não adianta você dizer que tem Deus no coração, porque Ele não está no seu coração, mas antes o diabo tem habitado no coração. Se você quer saber se o diabo está no coração, é quando você olha para as suas ações e elas não refletem nada daquilo que Jesus falou. Quando as suas ações refletem tudo o oposto, o contrário daquilo que Jesus falou, aí você pode ter certeza que não é Jesus que habita no seu coração, mas antes o diabo, o espírito do engano, que os engana e que tem levado ao erro, à perdição, os tais que têm praticado a iniquidade e têm rejeitado a justiça do Senhor. Por isso a Bíblia fala assim que Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar esse mundo, e Ele deixou certeza disso. Portanto, não sou eu quem julgo, a palavra é quem julga. Essa mensagem, hoje de fato, ela é anunciada como alerta, ela é anunciada como aviso, como a trombeta de Deus está soando aqui nesse lugar, esta palavra. Mas no último dia, ela vai se abrir como um livro da lei que vai julgar as suas ações. O que vai definir se suas ações vão te levar para o inferno é esta palavra. O que vai definir se suas ações são más diante de Deus é esta palavra. Por isso, esta palavra
não deve ser ignorada, não deve ser negligenciada e nem tampouco deve ser rejeitada. A ignorância do homem o levará para o inferno, como diz esta palavra, como diz em Romanos capítulo 1. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. O que é glorificar Deus? Glorificar Deus não é discurso, glorificar Deus não é uma confissão, glorificar Deus é uma ação, glorificar Deus é através de atitude, glorificar Deus é através de escolhas, é a conduta que glorifica a Deus, não é a boca que glorifica a Deus. Embora Jesus fale assim, que tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E como assim não glorificaram a Deus? A Bíblia fala lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo final. Dizem que conhecem a Deus, mas porém negam em suas ações, as quais são más. Ou seja, muitos acham que conhecem a Deus, mas de fato não conhecem. Você ouviu falar de Deus talvez, conhecer a Deus é outra coisa. Ouvir falar de Deus não significa conhecer. Tem muitas pessoas por aí que circulam na internet que você ouviu falar, mas de fato conhecer é através da comunhão. E se você não tem comunhão com Jesus, você não conhece Jesus. Se nós não tivermos comunhão com Jesus, de fato nós tornamos mentiroso quando dizemos que o conhecemos, quando dizemos que Ele está em nosso coração e não praticamos a sua palavra, somos mentirosos e a sua verdade não está em nós. É por isso que esse evangelho ele é anunciado. Não é uma forma de ensinar, não é uma forma de chamar as pessoas à conversão, mas é uma forma de advertir as pessoas acerca do pecado e também uma forma de alertar acerca das consequências, porque foi isso que Jesus mandou pregar. Apenas Jesus mandou que seu nome pregasse arrependimento dos pecados e conversão, ou seja, remissão dos pecados. Mas essa geração rejeita essa palavra. Mas do Senhor será cobrado. É do Senhor. Nós pregamos o Evangelho não com a intenção de receber receptividade das pessoas, de aceitação, mas com o intuito de que, assim como Noé pregou para alertar e as pessoas não quiseram ouvir, nós vamos fazer a mesma coisa, alertar, porque o Senhor quer que esta mensagem ela seja oferecida, não depende da sua aceitação, para que assim o Evangelho possa ser pregado, não depende da aceitação, para que assim o dia do Senhor venha acontecer. Mas o dia do Senhor ele já está próximo, o dia do Senhor está aí, o dia do Senhor está se cumprindo. Prepara-te, coloca os caminhos endireitados diante do Senhor, endireita os caminhos diante do Senhor. Deixa a prostituição do pecado enquanto há tempo, deixa a bebedice. Goiânia está debaixo da iniquidade. Há o mal nessa cidade e em todo este mundo, e que tem rejeitado a Deus para viver na iniquidade, e que tem rejeitado a sobriedade para viver na bebedice, tem rejeitado a santidade para viver na orgia, homem com homem, mulher com mulher, uma verdadeira depravação, um verdadeiro sodomismo. A geração atual ela desbanca Sodoma e Gomorra. As pessoas infelizmente estão cegas ao ponto de não percebem nem que seus caminhos já estão levando para o inferno. O que de fato vão perceber que o dia do Senhor está próximo. Não conseguem discernir o que é certo do que é errado, quanto mais que o dia do Senhor está próximo. Não sabem nem discernir o que é profano e o que é santo. O que mais as pessoas podem esperar da pessoa de Jesus, se de fato tem o rejeitado, se de fato tem reprovado as suas palavras? Mas esta geração já está reprovada por Jesus quando reprova a sua verdade, quando reprova a sua justiça, quando rejeita a salvação. De fato as pessoas estão já sendo rejeitadas por Deus. Por quê? Porque Jesus fala: eu não vim para condenar este mundo, mas porém se alguém rejeita as minhas palavras, esta palavra ela há de julgar no último dia. Já tem quem julga, a palavra é quem julga.
Nós não precisamos de mais pessoas para julgar, porque essa palavra já está julgando. Essa palavra já está colocando separação entre quem serve e quem não serve, entre quem está nas trevas e quem está na luz. Essa palavra ela faz divisão e separação entre aquele que verdadeiramente está em Jesus Cristo e aquele que de fato não conhece Jesus e nem tampouco tem vivido segundo a vontade dele. Esse livro de Romanos, ele mostra a ira de Deus, no capítulo 1, contra a iniquidade, contra a injustiça. E assim está escrito no versículo de número 23: pois mudaram agora o Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. De homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Ou seja, mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram, pois, a justiça de Deus em injustiça. Ou seja, rejeitaram aquilo que vem da luz, trocando pelo que vem das trevas. Rejeitaram os padrões de Deus para viver segundo os seus desejos maus e profanos, para viver segundo os desejos malignos de seu coração. Rejeitaram a verdade de Deus e aceitaram outro caminho. Por isso a Bíblia fala, mudaram a verdade de Deus em mentira, pelo que honraram mais a criatura do que o próprio Criador. Assim no versículo 27 vai dizer então, semelhantemente, então, versículo 26, por isso Deus, então, os abandonou às paixões infames para desonrarem a si mesmos. Por isso, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, os homens igualmente também, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem suas sensualidades, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não quiseram saber da verdade de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento de erro para fazerem coisas perversas que não convêm. Ou seja, a Bíblia está falando em Romanos capítulo 1 sobre a imoralidade sexual do homem com homem e da mulher com mulher. A Bíblia está dando uma definição aqui agora a todos aqueles que dizem que não tem nada demais e que é amor, o homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia está dando uma definição de erro, está chamando de erro, está chamando de paixão infame, está chamando de depravação. Aonde? Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. É a verdade de Deus ou a tua verdade que é mais aceitável? Porque segundo Jesus fala, seja Deus o único verdadeiro e todo homem mentiroso. Realmente o coração do homem é mentiroso. Dizer que Deus te criou dessa forma é uma grande mentira de Satanás. Dizer que Deus criou o homem para o homem e a mulher para a mulher é uma grande mentira de Satanás. Porque segundo Jesus vai falar no livro de Mateus, no princípio Deus criou um macho e fêmea e disse, pois deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá agora a sua mulher, e assim não serão mais dois, mas agora um só. A partir de hoje, meu amigo, não tem como mais dizer diante de Deus que é inocente, porque essa palavra anuncia a esses que têm praticado a imoralidade, que se arrependam. Deus não vai chamar de amor aquilo que Ele chama de profano. Aquilo que Deus chama de imoral, Ele não vai dizer que é amor. E aquilo que Deus reprova, Ele também não vai aceitar. E assim como Deus não aceita as paixões infames, as relações imorais de homem com homem, mulher com mulher, assim também nós não devemos aceitar, não de forma discriminatória ou de forma a então maltratar, mas de maneira de não aceitar como certo aquilo que Deus chama de errado, de não aceitar como algo bom aquilo que Deus chama de mal.
porque tudo há consequência, tanto escolhas boas como escolhas más. E hoje, nessa noite, o que você vai escolher? A vida ou a morte, a salvação ou a condenação, a luz ou as trevas? A vida está em Jesus, por isso escolhe a vida. A palavra, ela te leva a ter vida com abundância, mas porém todo aquele que rejeita essas palavras, sobre ele permanece a ira de Deus, como diz no livro de João. E a ira de Deus de fato tem permanecido sobre muitas pessoas, porque tem rejeitado a verdade pela mentira, mesmo conhecendo a Deus. Nós estamos diante do país que se chama país laico, um país que é conhecido como um país cristão, só que de cristão não tem nada. Como que alguém pode ser cristão e não seguir Cristo? Como que alguém pode ser cristão e adorar Exu, adorar demônio? Como que alguém pode ser cristão e adorar então a imagem de escultura de Aparecida, de José? Isso não é cristianismo, isso é Egito, isso é Babilônia, isso é idolatria, isso não é cristianismo. Que cristianismo é esse? Aonde é colocado como a rainha do céu, como se pudesse salvar, como se pudesse curar, como se pudesse fazer alguma coisa de bom da parte de Deus. Como que nós podemos chamar de cristianismo algo que gira em torno da idolatria, onde as pessoas acendem vela para os mortos como se eles fossem santos e pudessem interceder, onde as pessoas estão fazendo sacrifícios e oferendas para entidades malignas chamadas Exus e Orixás, como se de fato eles pudessem fazer algo de bom. Aquilo que vem das trevas não pode fazer uma obra que vem da luz. Aquilo que vem da mentira não pode então fazer algo que vem da verdade. E Cristo não tem parte com Belial, Cristo não tem parte com Exu, Cristo não tem parte com Aparecida, Cristo não tem parte com os espíritos adivinhadores, os espíritos evoluídos. Jesus, ele não é um espírito evoluído, como diz o Espiritismo. Jesus não é o filho da Maria, como diz o catolicismo. Jesus não é um profeta, como diz o islamismo. Jesus, como diz a Bíblia em João capítulo 1, ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é o Deus que no princípio estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Segundo os testemunhos de Jeová, ele é um Deus menor, mas segundo esta Bíblia lá em João capítulo 1, ele é o Deus forte, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Emanuel. Sem ele nada do que foi feito seria feito. Ou seja, um Deus menor pode fazer alguma coisa? E se tem um Deus maior, um Deus menor, então não existe só um Deus. Só que essa Bíblia declara que só existe um Deus. E Jesus também vai declarar que ele e o Pai são o mesmo, são um só, pois Deus manifestou-se na pessoa de Cristo de forma humana. Se Deus não se manifestasse através de Jesus Cristo, Deus jamais poderia ser conhecido pelo homem. Se Deus não fosse manifesto como o próprio Cristo, jamais a criatura poderia saber que era Deus, porque a Bíblia fala que Jesus veio manifestar a glória de Deus, Jesus veio mostrar o Pai. Aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai falar: como tu dizes, Filipe, mostra-nos o Pai, se eu estou convosco há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um só. Em João capítulo 1, pois declara que ele e o Pai são um só. Jesus, ele e o Pai são o mesmo. Não da mesma forma que o homem e a mulher, quando se casam, se tornam um, mas Jesus e o Pai, eles são a mesma pessoa. E as pessoas têm rejeitado esse Jesus, têm trocado pelos ídolos. Não troca Jesus pelos ídolos. Os ídolos das religiões são falsos. Eles não podem te salvar, eles não podem te trazer salvação alguma, porque não ressuscitaram, porque não foram eles mortos para te salvar. Crê na palavra de Deus, deixa a profanação, deixa a imoralidade, deixa a perversão, deixa os caminhos de depravação, deixa os caminhos de homossexualidade hoje, deixe hoje os caminhos de trevas, deixa a embriaguez,
torne-se sóbrio. Esta palavra então vai dizer em Coríntios capítulo 6, ficarão de fora os falsos profetas, ou seja, os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ou seja, os que consultam os mortos, os que são rebeldes à palavra de Deus, os que consultam os Exus, os guias, ficarão de fora os idólatras, ou seja, os que adoram a Aparecida, os que adoram os ídolos do futebol, os que adoram os ídolos da música, os que estão, na verdade, colocando a sua confiança no dinheiro, os que estão colocando a sua confiança em homens, os que estão colocando a sua confiança em imagens de escultura. Ficarão de fora, então, os profanos, os mentirosos, ficarão de fora os adúlteros, os abomináveis. Esta palavra diz que todos os que cometem essas coisas, a sua parte, pois, será num lago que arde com fogo e enxofre. A palavra do Senhor, em Apocalipse 22, versículo de número 15, vai dizer: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os abomináveis, os mentirosos, os adúlteros, os homossexuais, os beberrões, os avarentos, todos que amam e cometem a mentira. Ou seja, a Bíblia declara quem são os que não serão salvos, mas antes serão condenados. A mesma Bíblia que eu tenho em minhas mãos, ela fala a mesma coisa que a sua Bíblia católica diz, a sua Bíblia protestante diz a mesma coisa, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová vai dizer a mesma coisa. Porém, as pessoas estão rejeitando os avisos, estão negligenciando o que a Bíblia, a palavra de Deus diz, estão rejeitando, pois, a verdade de Deus, estão trocando pela mentira. O pregador, Deus não condena ninguém, Jesus é amor. Porém, Jesus mesmo, ele vai dizer: se vós não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Como foi Datã e Abirão, como foi no passado, Sodoma, Gomorra, Egito Antigo, geração de Noé. Jesus falou que da mesma forma, se não arrepender, perecerão. Por quê? Porque Jesus, ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, só morrer e acabou. Não. Em Apocalipse 20, versículo final diz: a saber, pois o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Se a recompensa do homem fosse somente morrer, não tinha castigo algum, não tinha recompensa algum. Se a recompensa do ser humano fosse apenas deixar de existir, não teria castigo algum. Mas essa mesma Bíblia, ela vai dizer que sim, há um castigo. Um castigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, como labareda de fogo, virá Jesus Cristo, tomando vingança sobre os quais não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e sobre os quais não conhecem a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo sim, de uma consequência, de um castigo para o pecado, de uma consequência de um castigo para aqueles que têm assim vivido na iniquidade, que têm rejeitado a sua palavra, que têm desobedecido a Deus, que não têm buscado conhecer a Deus. Então, de fato, essa palavra, ela diz assim: como eles não quiseram saber de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E o homem está fazendo aquilo que não convém. A humanidade está fazendo aquilo que não é conveniente, aquilo que é mal aos olhos de Deus. A humanidade está escolhendo os caminhos maus de profanação diante de Deus. O homem se tornando mulher, a mulher se tornando homem, e corre para a mesa do bar e sai de lá, vai adulterar. Vive em adultério na sua própria mente, como Jesus fala em Mateus capítulo 5. Se o homem desejar uma mulher e seu coração já cometeu adultério, o que as pessoas estão fazendo na mesa do bar? Deus, ele conhece seu coração. Deus, ele conhece suas intenções. Deus, ele sabe, e a Bíblia fala que Deus é quem julga as intenções do coração do homem. Ou seja, Deus não só conhece as intenções do coração, como também de fato ele vai julgar essas intenções. Se essas intenções são maliciosas, ele julgará para a condenação do inferno.
se essas intenções são profanas, do homem para com o homem, da mulher para com a mulher, Deus o lançará no inferno. Por isso Jesus está ensinando assim: se vós não arrependerdes, de igual modo também vão perecer. Ou seja, as consequências elas vêm para aqueles que escolhem viver no erro. Porém, Jesus fala que Jesus não tem prazer na morte do ímpio, mas agora ele está anunciando ao ímpio que se arrependa, porque ele tem determinado um dia que vai julgar esse mundo, e disso ele deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, do juízo de Deus nós já temos uma certeza. Da condenação do pecado, nós já temos uma certeza. Qual é a certeza? Quando nós vivemos praticando o pecado, quando vivemos praticando o que é abominável, aquilo que Deus reprova. Não adianta você falar que é bom, porque Deus vai dizer: ai daquele que chama o certo de errado, e ai daquele que chama o errado de certo, ai daquele que diz que é certo o homem viver como se fosse mulher, ai daquele que diz que é certo a mulher viver como homem. A juventude hoje está fundada na fornicação, é o mal que está levando e arrastando como correntes para o inferno, onde as pessoas estão vivendo de forma maliciosa, de forma depravada, de uma forma prostituta, de uma forma sensual, imoral, profana. E Deus diz, segundo a sua palavra, que os que cometem essas coisas certamente não herdarão o reino de Deus. Estamos vivendo diante de uma geração que está rejeitando Deus, já rejeitou Deus. O que você espera no céu? Como que você espera o lugar bom? Como que você pode esperar Deus te colocar no bom lugar, se aquilo que Deus declara como bom você já rejeitou, e aquilo que Deus declara como mal você aceitou como se fosse algo bom? Deus chama de mal o relacionamento imoral, e as pessoas praticam. O que adianta você saber que tais coisas são más, se vem praticando, vem se adulterando, vem embebedando? As pessoas estão vivendo segundo a vontade de Satanás. A vontade de Deus é que todos venham conhecer a verdade e assim possam ser salvos por meio de Jesus. A verdade não é uma religião, a verdade não é uma definição humana. A verdade, a única definição está aqui em João 17, versículo 17. Tua palavra, Pai, esta é a verdade, disse Jesus. A definição de verdade, portanto, não é uma crença religiosa. A definição de verdade é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela define o que é profano e o que é santo. Essa definição de verdade, a qual é a palavra de Deus, ela define o que é certo e o que é errado. Ela separa a luz das trevas. Ela aponta o verdadeiro caminho e mostra as consequências dos maus caminhos a qual essa humanidade tem aceitado diante de Deus. Por isso deixa a imoralidade, se convertam homossexuais, se convertam beberrões, se convertam adúlteros, se convertam mentirosos. Convertam-se a quem? Jesus, porque foi Ele quem foi crucificado por vós. Se converter ao quê? Ao catolicismo? Não, a Jesus, porque foi Ele quem foi crucificado por nós. Se converter ao quê? A uma religião? Não, foram eles que crucificaram Jesus, mas Jesus foi crucificado para salvar aqueles que creem em seu nome. Se converter ao quê? Conversão significa mudança, e mudança verdadeira é somente segundo Jesus. Aquele que matava não mata mais, roubava não rouba mais, mentia não mente mais, aquele que vivia de forma profana não vive mais. Ou seja, a Bíblia fala: cada um, pois, fala a verdade ao teu próximo. Conversão não é você entrar numa igreja e falar: olha, hoje eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Jesus não precisa ser aceito. Como que Jesus está? Como que nós podemos aceitar Jesus? Isso é algo mal aos olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus, quem precisa ser aceito somos nós. Nós já estamos reprovados pela verdade de Deus. Nós já estamos caminhando para o inferno, rejeitando a verdade de Deus. E como que nós ainda podemos achar que nós temos essa prioridade de aceitar Jesus, sendo que nós, outrora, estávamos vivendo como inimigos de Deus? E se nós de fato rejeitarmos a palavra de Deus, esta mesma palavra, ela há de julgar no último dia, como diz no livro de João. E João também vai dizer que todo aquele
que não permanece nele. Ou seja, aquele que não permanece em Jesus, sobre ele permanece, pois, a ira de Deus. Todo aquele que não permanecer em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Todo aquele que viver mentindo, profanando, se embebedando, permanece debaixo da ira de Deus. Aqueles que vivem como imorais, homossexuais, debaixo da ira de Deus estão vivendo. Não tem o amor de Deus aonde há a profanação, aonde as pessoas amam o pecado, não tem amor de Deus. Como que alguém pode amar o pecado e amar Deus? Como que alguém pode amar aquilo que é chamado de errado por Deus e dizer que ama Deus? Como que alguém pode chamar o que é imoral de certo e dizer que ama Deus? Como que alguém pode falar que é certo aquilo que Deus chama de errado, a homossexualidade, a ignorância, o orgulho, e assim dizer que ama Deus? Em João 14, 23, Jesus vai falar: ora, quem me ama pratica, pois, as minhas palavras, e assim, se vocês praticarem, pois, a minha palavra, eu habitarei dentro dele, e meu Pai cearemos com ele e o amaremos, disse Jesus. Ou seja, Jesus falou que quem ama a Deus de fato, pratica a palavra de Deus, e assim ele habitará em seu coração, junto com o Pai, e assim ele te amará, como disse Jesus Cristo. Então, amar a Deus não é falar que ama, amar a Deus é obedecer a Deus, amar a Deus não é falar que ele está no coração, amar a Deus é fidelidade, amar a Deus não é ter uma religião, mas é viver segundo a palavra de Deus. Ou cuida que a palavra de Deus foi deixada em vão. A palavra de Deus não foi deixada em vão, ela foi deixada para ser praticada. A palavra de Deus não foi deixada como um amuleto de sorte que você coloca em alguma coisa aberto no salmo, mas ela foi deixada para ser praticada e para ser guardada nas tábuas do coração, como sendo ela a lei de Deus, como sendo ela quem determina o que é certo e sendo que também determina o que é errado diante do Senhor. Mas antes essa geração tem rejeitado os padrões de Deus e tem se conformado com os padrões do maligno, vivendo de forma profana, imoral e perversa. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Essa palavra de Coríntios 4, versículo 4 vai dizer: os quais, pois o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. De quem que a Bíblia está dizendo? Está se referindo ao diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento das pessoas, e a palavra de Deus hoje é pregada, e ela não resplandece no entendimento das pessoas. O entendimento das pessoas, ele reflete o pecado, reflete a sede que tem pela orgia, a sede que tem pela embriaguez. O coração das pessoas, o entendimento das pessoas se reflete, se desperta na profanação, em caminhos imorais e caminhos perversos. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento das pessoas para que não tenham desejo pela verdade, para que não tenham amor pela justiça de Deus, e para que esta palavra nem tampouco possa resplandecer em seu entendimento. Porque quando esta palavra de fato resplandecer em seu entendimento, você vai entender que está nas trevas e vai deixar os caminhos maus, os caminhos profanos, vai deixar os caminhos de mentira, os caminhos de embriaguez. O dia que você de fato entender que esta palavra é a luz e que ela reprova a embriaguez, você vai deixar a sua embriaguez. O dia que você ler essa palavra e entender que essa luz reprova toda obra de trevas, você também vai reprovar essas obras más de trevas para viver na luz, porque Cristo é a luz, e quem caminha em luz jamais andará em trevas. Mas o mundo, a Bíblia fala que em trevas estão, porque o Deus desse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça, pois, a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Esse Deus desse século que a Bíblia está falando não é Jesus, não. 2 Coríntios 4, versículo 4. Esse Deus desse século que a Bíblia está falando é o diabo. Está falando com letra minúscula. Não que o diabo seja chamado por Deus como sendo Deus, mas ele mesmo se intitula, tenta ser, não que seja, mas tenta ser. Embora que o único Deus existente, o único Deus é o Senhor
dos exércitos, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Não tem outro Deus. E muitas pessoas têm rejeitado o Deus verdadeiro. E a Bíblia vai dizer, na carta de Timóteo, os quais o Deus deles é o seu próprio ventre. Como que a sua barriga, o seu ventre pode ser o seu Deus? Quando as suas vontades ditam aquilo que você deve fazer e não a palavra de Deus. Quando o seu coração dita o que você faz, o que é certo, o que é errado, e não Deus. Quando os seus caminhos são segundo o seu coração, o seu Deus se tornou o seu eu, o seu ego se tornou o seu Deus, as suas vontades se tornaram o seu próprio Deus. O Deus de muitos é uma imagem de escultura. O Deus de muitos é uma senhora, é uma tal chamada Rainha do Céu. O Deus de muitos é o próprio dinheiro, é aquilo que tem. Os seus bens materiais não vão poder te salvar. A Rainha do Céu de fato não pode salvar a ninguém. De fato, o único nome dado no céu e na terra que pode salvar o homem é Jesus. As religiões, embora que dizem que lá está Deus, elas falam o nome de Deus, mas Jesus vai falar em Mateus 24, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão, pois o reino de Deus, porque muitos no último dia me dirão, Senhor, mas em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos muitas coisas, e ele então dirá, apartem-se de mim, vocês que têm praticado a iniquidade. Jesus também vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 4, Jesus vai dizer, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e surgirão então falsos cristos. De fato, nem todos que vêm em nome de Jesus significam que estão, de fato, fazendo segundo a vontade de Deus, ou ordenados por Deus. Em nome de Jesus, Jesus fala que se expulsaram demônios, mas porém os discípulos de Jesus encontram alguns desconhecidos que em nome de Jesus faziam maravilhas, faziam prodígios, expulsavam demônios. E Jesus então ouve os discípulos dizerem, olha Senhor, nós não conhecemos eles, mas eles em teu nome estão expulsando demônios. Aí Jesus fala, ora, quem não ajunta, pois espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Ou seja, existem pessoas que não conhecem Deus, e muitas pessoas que não conhecem Deus, e de fato usam o nome de Deus. Falsos profetas estão por todas as partes. Essa geração é a geração do fim. Esses sinais são verdadeiros, não são coincidências que estão acontecendo, mas esses sinais estão se cumprindo. Portanto, se prepara para se encontrar com Deus. Coloca a vida em ordem, endireita os caminhos, porque eis que cedo vem o Senhor, e o seu galardão está guardado para todos aqueles que nele estão, ou seja, a recompensa, salvação, a coroa da vida eterna está guardada para todos aqueles que nele permanecer. Jesus diz, eis que cedo venho e o meu galardão está guardado para todos aqueles que vencer. Vencer o que? Vencer o pecado, vencer suas próprias fraquezas, vencer o que? Vencer as suas vontades carnais. A nossa guerra não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, ou seja, essa palavra diz que a nossa luta é contra os principados que fazem com que venhamos a ter desejos maus, não segundo o coração de Deus, mas segundo as trevas. A nossa guerra, a nossa luta é contra os espíritos que fazem as pessoas se tornarem prostitutas, fazem os homens se tornarem adúlteros, fazem os homens se tornarem imorais, profanos e beberrões, idólatras, verdadeiros homens que não honram o Senhor, mas têm prevaricado, têm profanado, têm trocado o Deus vivo por um Deus morto, chamado padroeira do Brasil, chamado Buda, chamado Alá, porque o Deus da Bíblia, ele se manifesta